tratar um assunto com os irmãos hoje aqui que ele não é muito popular, mas está na Bíblia e a gente precisa aprender a palavra e viver a palavra. Tema de hoje, o nome no livro da vida. É preciso ter o nome no livro da vida, só que hoje muita gente que está na igreja, ela não está muito preocupada em ter o nome escrito no livro da vida. As pessoas hoje se preocupam mais com a sua vida nesta terra, em resolver o problema hoje, amanhã no máximo, do que se preocupar com o que vai acontecer depois da morte, ou quando Jesus voltar. E o interessante é que, como eu sempre falo aqui, as pessoas que nós nos relacionamos diariamente, que se conversa por aí, elas sempre acham que a morte vem para quando ela está bem velhinha, só morre quando está velhinho, então ainda tem a vida toda pela frente. E por isso muita gente não se decide por Jesus e não assume uma postura de cristão ou de cristã diante de Deus e diante do mundo, da sociedade. Se eu te fizer uma pergunta, ou fizer uma pergunta para a maioria das pessoas aí fora, onde você vai passar a eternidade? A maioria diz assim, no céu, exceto aqueles que são bandidos, aqueles que mataram, aqueles que roubaram, estes vão para o inferno. Para o céu, todo mundo vai, porque todo mundo é bonzinho, porque todo mundo é filho de Deus, né? É isso que a gente ouve por aí. E por isso que as pessoas vivem hoje a vida que vivem, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de bênção, correndo atrás de resolver as suas questões, se esquecendo de Deus em primeiro lugar, se esquecendo da obra dele, se esquecendo até das pessoas com quem se relacionam, porque o importante hoje para muita gente é ser feliz, e essa felicidade está para alguns no dinheiro, para outros nos relacionamentos, para outros no trabalho, e também para muita gente a felicidade está aí no mundo fora, quando ele torce para o time de futebol, quando ele vai ao shopping fazer compras, quando ele recebe o salário, ele fica feliz. No Brasil essa felicidade dura uns 5 minutos, né? Quando recebe o salário, porque passa 5 minutos, você lembra um monte de conta que você tem para pagar, e você fica feliz de receber o salário do mês que vem. Todavia, tirando estes que vivem assim, as pessoas correm atrás disso, elas nunca se preocupam com a eternidade. Eu já disse aqui, existem livros que falam especificamente sobre isso, outros pregadores já falaram, enfim. Mas a parte espiritual, a região espiritual, ela é mais real do que essa região que nós vivemos aqui, esta dimensão que nós vivemos. Essa dimensão aqui, a gente sabe que ela existe, a gente tem altura, largura, comprimento, a nossa visão enxerga isso, mas na dimensão espiritual, ela é muito diferente. Neste momento, eu já falei aqui, você sabe, quem lê Bíblia, existe uma guerra na região celestial, porque os demônios querem dominar a vida das pessoas, e aquelas que entregam a sua vida a Jesus, os anjos vêm, e em nome de Jesus traz essa libertação. E essas pessoas que têm Jesus, elas ficam vivendo a sua vida nesta terra, e se não confiarem em Deus, se não depender de Deus, provavelmente elas vão acabar sucumbindo, como muitos hoje estão desistindo de ser cristãos. Como eu disse, parece que a eternidade, ela não existe. Parece que eternidade é só uma palavra, eternidade. E eternidade é algo, segundo o dicionário, que não tem fim. Mas a preocupação hoje é tão grande com as outras coisas que as pessoas estão esquecendo da eternidade. Por isso que quero falar com os irmãos, ou tratar com os irmãos sobre este assunto hoje. Você que trouxe a sua Bíblia, eu quero ler um texto contigo, Lucas capítulo 10. Vamos ler juntos, apenas 4 versículos, para ajudar-te a entender este assunto de hoje. Lucas capítulo 10. Se alguém ao teu lado aí está sem Bíblia e você puder repartir a leitura com esta pessoa, por favor, faça isso. O Senhor Jesus, ele está com os seus discípulos, que ele estava treinando, né? Ele treinou os discípulos e nesse treinamento, ele dá uma determinada ordem deles saírem e ir pregar, ir viver o que eles estavam aprendido, ou que eles haviam aprendido na teoria, viver a prática.
Interessante que quando eles voltam, Lucas capítulo 10, versículo 17, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Olha a alegria deles. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Versículo 18, Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. 19, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Jesus afirma: nada lhes fará dano. Versículo 20, ele encerra esse bloco dizendo o seguinte: contudo, não vos alegrei porque se vos submetem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Só até aí. Jesus disse para os seus discípulos: os demônios se sujeitaram, pessoas foram curadas. Beleza, eu dei poder para vocês fazerem isso. Só que se alegre porque o teu nome está escrito lá nos céus. E essa é a realidade que hoje as pessoas parecem que não entendem. As pessoas que eu estou falando que estão dentro da igreja. Meu irmão, existem estatísticas, você sabe, eu gosto muito de estatística. Queira você ou não, um dia eu e você vamos morrer se Jesus não voltar. É uma realidade inevitável. E nessas estatísticas de morte, morrem no mundo cerca de 119.860.000 pessoas por ano. 119.860.000 pessoas morrem por ano. Isso dá uma base de 9.988.340 por mês, 332.945 por dia. A cada hora morrem 3.875 pessoas e por hora, e 231 pessoas morrem por minuto no mundo. Quantos dos seus antecedentes já morreram? Meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu, tios meus já faleceram. A gente não é capaz de imaginar, a gente só lembra da morte quando a gente vai num velório, por exemplo. Por isso que a Bíblia é tão sábia que ela diz que há mais consenso, existe mais consenso, mais entendimento, mais sabedoria, mais despertar na casa onde tem velório do que na casa que tem alegria. Porque na casa que tem alegria, você dá risada, você conta piada, você fala isso, aquilo, outro, e nada acontece. Agora, onde você está, por exemplo, num velório, numa casa que tem um velório, ou num velório municipal, enfim, lá você para ver a pessoa no caixão e você começa a refletir. Algumas pessoas chegam a pensar: poderia ser eu que estaria ali. Ou seja, caso ou queira o homem ou não, um dia a gente vai acabar morrendo. Como eu disse, as pessoas acham que elas vão morrer quando estiverem velhinhas. Mas no mundo que a gente vive hoje, a gente pode morrer a qualquer momento. Qualquer momento a gente pode morrer. E só para elucidar a tua mente, a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, Deus disse para Adão: porquanto és pó, ao pó você te tornará. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia nos ensina que como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, um dia nós vamos morrer. Resta saber se neste dia, que pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 1 hora, pode ser amanhã, pode ser ano que vem, pode ser 2020, resta saber se nesse intervalo nós estamos preparados para a morte. E entenda, segundo a Bíblia, preparados, estar preparado, segundo a Bíblia, é ter o nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, é necessário entender o que Cristo Jesus sofreu na cruz. Uma vez que a gente entende por que ele sofreu aquilo na cruz, a gente reconhece que é pecador, então nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador, entregamos a nossa vida para Ele, e a partir deste momento que a gente entrega a vida e depois somos batizados, a gente nasce de novo, e neste instante o nosso nome é escrito no livro da vida. Existe uma teoria
do passado de João Calvino, um homem que também pregou o Evangelho. Ele tinha uma teoria que, uma vez que você aceitou a Cristo, por mais que você se desvie, por mais que você se afaste, por mais que você esteja longe de Deus, você vai ser salvo. Isso é uma teoria, porque pela prática, a gente entende até no texto, que um dos textos que Jesus, foi mais clássico citado por Jesus, Jesus disse: quem crer e for batizado, será salvo. Será é futuro, ou seja, ele é condicional, será. Por isso que é necessário entender o porquê Jesus morreu, o porquê nós o reconhecemos e o recebemos como Senhor e Salvador. E daí para frente, viver uma vida ligada a Ele. Só que hoje, por falta de explicação, talvez, por falta de entendimento das pessoas, ou também porque as pessoas elas querem resolver os seus problemas, então elas buscam Jesus. Vão nas igrejas e o que eu preciso fazer? Eu tenho que aceitar Jesus, eu aceito. Eu tenho que batizar, eu batizo. Para Ele mudar a minha vida, eu faço tudo. E isso não é de hoje. No passado, existem vários exemplos de pessoas que Jesus curou. Essas pessoas viraram as costas e foram embora. Jesus tratou um camarada que era rico, um jovem que era rico. Jesus amou, diz o texto, e disse: olha, falta para você uma coisa. Você precisa vender tudo que você tem, dar para os pobres e vir e me seguir. E aí ele lembrou que ele era muito rico, ele falou: poxa, é uma decisão muito difícil, e realmente é. Jesus não estava interessado no dinheiro dele, Jesus estava interessado na vida dele. Só que ele tinha um outro senhor, chamava-se dinheiro. E hoje a gente vê as pessoas dentro das igrejas buscando soluções para os seus problemas. Eu dizia isso num culto que tivemos segunda-feira na casa dos irmãos ali, da Cíntia, do Paulo, e eu dizia que hoje as pessoas vão para a igreja e é difícil você ver na igreja hoje uma pessoa com as mãos levantadas ao céu e dizendo: Espírito, enche a minha vida, Senhor, que eu possa transbordar da Tua presença, que o Senhor possa trazer uma unção poderosa sobre mim, que o Senhor possa derramar dons espirituais e usar a minha vida para alcançar outras pessoas. Você não vê isso hoje nas igrejas. Você vê as pessoas levantadas assim, e Jesus me dá uma casa nova, Jesus me dá um emprego novo, Jesus me dá uma mina, Jesus me dá um mino, Jesus me dá dinheiro, Jesus paga minhas contas, Jesus me ajuda, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. E quando Jesus faz, muitas dessas pessoas acabam indo embora. E só voltam quando a situação está difícil. Eu estou falando isso com vocês hoje, meus irmãos, porque nós estamos vivendo isso hoje. Está cheio de igrejas por aí, lotadas. Mas a maioria dessas pessoas, se você buscar profundidade na palavra, conhecimento, muitas delas não entendem nem por que elas estão lá. O que é Jesus, o que é recebê-lo, o que é tê-lo como Senhor. A gente sabe, segundo a Bíblia, que Jesus é o único caminho. Se existe alguém que pode levar o homem para Deus, é Jesus, não existe outro caminho. Ele próprio declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nós vivemos num tempo em que muita gente está dentro da igreja, mas ao mesmo tempo distante de Jesus. Se eu pudesse usar aqui essa expressão, vou até citá-la, tem muita gente hoje, espiritualmente falando, correndo um risco de morte espiritual. Aliás, se a gente lê a Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, na ministração da ceia, o apóstolo Paulo, antes de começar a ministrar a ceia, ou ensiná-los como eles deveriam proceder na ceia, ele fala: olha, eu descobri que entre vocês, os cultos de vocês, eles causam mais tristeza do que alegria. E durante a ministração de ensinamento da ceia, ele fala: olha, gente, vocês têm que ter consciência do que vocês estão fazendo na igreja. Vocês não estão aqui para brincar. Vocês não estão aqui para passar tempo, vocês têm que ter consciência, porque se vocês comerem do pão e beberem do cálice indignamente, ou seja, sem entendimento, vocês vão trazer problemas para as suas vidas. E aí ele cita: por isso entre vós tem muita gente que dorme, muita gente morrendo e muita gente dispersa. Existe isso nas igrejas hoje. Mas Jesus, ele disse, Lucas capítulo 19, versículo 10, ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu e você estávamos perdidos.
Mas um dia Jesus deu a vida no Calvário por mim e por você. E o legal disso tudo é que Jesus, ele ama a gente incondicionalmente. O amor de Deus, ele não tem condição, ele é incondicional. E nesse amor que Deus tem por nós, Ele tem dado todas as oportunidades, para as pessoas se aproximarem dEle, para as pessoas desfrutarem da presença dEle, para as pessoas receberem dEle unção, capacitação, poder, graça, misericórdia, bênçãos. Mas infelizmente muita gente hoje, ele não tem consciência do que é ter o nome escrito no livro da vida. Eu já falei aqui, já citei em outras igrejas que fui pregar este ano passado. Muita gente está dentro da igreja e ele não sabe nem por que ele está dentro da igreja. Ele está ali porque alguém chamou, porque aconteceu alguma coisa, ele está ali como espectador. E também tem um outro lado de muita gente que está na igreja, mas ele não tem o mínimo entendimento. Ele não agradece a Deus por tudo que Deus já fez. Tem gente que está saindo das igrejas porque ele acha que Deus se esqueceu dele. E Deus não se esqueceu de nós, Deus está conosco todo o tempo. Aí é questão de fé. Só que Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer e do jeito que Ele quer. Não é do nosso jeito, não é na nossa hora. É na hora dEle, é do jeito dEle. Mas como não acontece o que as pessoas querem, elas acabam se afastando. E não tem consciência de que eternidade é um negócio sem fim. E um dia, quando nós estivermos na eternidade, se nós tivermos mantido a nossa fé, se nós tivermos mantido a nossa vida na presença de Deus, com certeza nós vamos nos encontrar com Ele nos ares. Nós vamos morar com Deus eternamente. Agora, se eu aceitei Jesus um dia, levantei as minhas mãos, fui batizado, e de repente no meio do caminho eu me desviei, ou saí, ou larguei, existe um risco muito grande dessa pessoa passar a eternidade longe de Deus. E meu irmão, as pessoas brincam hoje em dia com o inferno. As pessoas brincam com o inferno. Não, o inferno é aqui. Eu até citei aqui lembrei, desculpe, e quero citar para os irmãos, de uma conversa que foi registrada num livro uma vez, de alguns amigos conversando, se existia o inferno ou não. Aí eles conversavam e um deles disse, existe inferno? O outro respondeu, claro que existe. É para lá que irão os meus inimigos quando morrerem. Aí um outro disse, nada disso. Inferno a gente já tem nesse mundo. Nós pagamos por nossos pecados aqui mesmo, com tantas tristezas e lutas que nós temos. Aí um terceiro introduziu-se na conversa e disse, o inferno tem que existir. Alguns só se endireitam pelo medo do castigo. Aí um quarto disse, só de pensar num lugar com fogo queimando e ardendo o tempo todo, com os pecadores sofrendo ali por toda a eternidade, faz a gente se arrepiar da cabeça aos pés. Um quinto disse, vejam bem, colegas, vocês todos são antiquados, nada de inferno, nada de castigo. Neste século iluminado, chegamos à seguinte conclusão, Deus é amor, e Ele nunca vai castigar alguém. Aí um sexto aparece na conversa e ele diz, olha, parece que cada um de vocês tem suas próprias opiniões a respeito deste assunto. Eu acho melhor a gente buscar em alguém ou uma autoridade competente, buscar, quem sabe na Bíblia, opiniões e estudos para a gente realmente entender se existe céu ou se existe inferno. E hoje as pessoas brincam com isso. O inferno não existe, o inferno é aqui. Aliás, nem se fala mais em inferno hoje, em muitas igrejas. A preocupação das pessoas é viver aqui. E é interessante que, se você olhar no Velho Testamento, difícil você ver no Velho Testamento alguma citação relacionada ao inferno. Quem começou a falar do inferno foi Jesus. E Jesus, ele falou bastante sobre este assunto, até para que as pessoas tivessem entendimento. Jesus falou sobre o nome escrito no livro da vida, ou nos céus.
Existem textos, daqui a pouco eu vou te citar alguns de Apocalipse e outros textos da Bíblia, que mostram que existe realmente um livro com o nome de pessoas que estão em Cristo Jesus, que receberam Jesus, que permaneceram firmes. Mas nesse tempo que a gente vive hoje, como nós estudamos domingo aqui, de estar se criando na igreja uma nova cultura, essa cultura que se cria hoje nas igrejas aqui do Brasil, ela já é antiga lá dos Estados Unidos, em algumas igrejas dos Estados Unidos. É uma cultura de pessoas que vão para a igreja e elas não olham para Jesus, elas olham para a mão de Jesus para ver o que ele vai fazer. E aí os camaradas começam a inventar de tudo, começam a inventar uma série de coisas para atrair as pessoas. Por isso que você vê cada loucura, cada imbecilidade que se faz hoje em igrejas, inventam de tudo. Se você ligar a televisão, vão te oferecer um saquinho de cimento por uma oferta para você ser abençoado. Vão te oferecer um pedaço de tijolo, para você dar uma oferta para você ser abençoado. Vão te oferecer uma vassoura ungida, um sabonete ungido, uma rosa ungida, um sal ungido. Você vai ter que passar por um portal, você vai ter que fazer um sacrifício, você vai ter que fazer alguma coisa para você ser abençoado. E como nós estudamos domingo, isso tudo mata o sacrifício de Jesus, porque Jesus ele morreu na cruz e nos deu a vitória. Nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Né? Mas por conta dessas culturas que estão sendo criadas nas igrejas, as pessoas estão cada vez mais confiando nisso e se afastando de Deus. E quando as coisas não acontecem como elas querem, elas saem da igreja e ficam decepcionadas. E aí a eternidade parece que é algo que não existe, o inferno parece que é algo que não existe. Mas meu irmão, minha irmã, eu estou te falando sobre isso hoje para que você tenha plena consciência. Jesus pagou um preço caro na cruz do Calvário, derramando seu sangue para purificar os nossos pecados, justamente para a gente não ir para o inferno. E só da gente não ir para o inferno, a gente já devia dar glória a Deus e cantar aleluia todo dia. Mesmo não tendo dinheiro, mesmo não tendo carro, mesmo não tendo casa, mesmo não tendo trabalho, mesmo não tendo nada, ainda assim a gente devia levantar a mão para o céu todo dia e falar: obrigado, Jesus, porque o Senhor salvou a minha vida. A gente deveria fazer isso. Mas nesse tempo que a gente vive, as pessoas não fazem. E por isso que a gente está vivendo essa situação. Mas a palavra de Deus está cheia de textos que nos levam a entender que existe céu e existe inferno. Um deles está no Salmo capítulo 9, versículo 17. Acho que os irmãos, se eles estão ajudando lá, vai aparecer aqui no telão. Diz que os ímpios serão lançados no inferno, e também todas as nações que se esquecem de Deus. E olha, meus irmãos, tem muita gente se esquecendo de Deus hoje em dia. Muita gente se esquecendo de Deus hoje em dia. Eu conversava com um amigo ontem, a gente almoçava juntos, e ano passado ele teve a oportunidade de passear. Ele foi resolver uma questão particular lá na Espanha, e foi com a esposa, e eles passaram 15 dias lá. E aí a gente estava conversando, eu falei: como é que você foi? Quando você foi? Onde você ficou? Como é que foi o passeio? Legal, a Espanha é legal. Eu fui em Valência, eu fui em Madrid, andei de trem, de metrô, é tudo fácil, você pega metrô para todo lugar, ônibus, cara, é muito bacana, os lugares são lindos, tem cidades lá maravilhosas que você visita e tal, e cara, bacana aqui, ali e tal. Aí eu falei: pô, que bom. Ele falou: cara, eu só não gostei de uma coisa, a cultura que eles têm lá. Falei: que cultura? Ele falou: cara, eu fui na praia. Fui eu e minha mulher, chegamos na praia, descemos no metrô, 2 quadras, você desce do metrô, vai para a praia. Nós fomos na praia e fomos procurar um lugar para se trocar, né? Trocar a roupa. E quando a gente sai, trocamos a roupa, saímos, foi até difícil encontrar, ele falou. Ele sentou numa mesinha com a esposa e de repente um casal chegou do lado dele, ali mesmo eles tiraram a roupa e colocaram a roupa de banho. A mulher nem colocou a parte de cima. Aí ele olha bem para a praia assim, vê um pelado ali, outro pelado, ele fala: meu Deus, o que é isso? Aí chamou um rapaz e falou: escuta, aqui é praia de nudismo? Ele falou: não, a praia de nudismo é lá na frente, aqui é normal assim, isso aqui é normal. Aí ele falou: cara, que cultura que os caras têm.
Para eles é normal isso. Eles não ficam nem olhando para o outro, é normal. Os caras arrancam a roupa, vai e faz isso. E depois que ele falou uma série de coisas, eu perguntei para ele, eu falei, escuta, e igreja? Falou, cara, foi difícil encontrar uma igreja. Difícil. Encontrei uma igrejinha em Valência, que um casal de amigos vão lá, muito pequena, mas pequena mesmo. Depois nós fomos para Madrid, em Madrid encontrei uma igreja batista, ele falou, um pouquinho menor que a sua lá, e o pastor era argentino, e o culto também assim, tinha um piano, um violão, os caras cantavam, e depois teve a mensagem, tudo assim meio rápido, aquele culto assim, normal. E a maioria das pessoas não eram europeus, a maioria das pessoas eram ou argentino, ou brasileiro, ou uruguaio, ou da Nicarágua, enfim, espanhol mesmo, se tivesse um ou dois, era muito. Porque a cultura deles lá é o seguinte, eles não têm mais interesse em igreja. Igreja para eles lá não tem interesse. Ele falou que igreja católica é forte, as igrejas católicas são lindíssimas, ele falou, são monumentos. Mas o povo não quer saber de igreja. E haja visto, meus irmãos, se você... Eu comentava com a minha esposa, domingo passado, ou domingo retrasado, se eu não me engano, acho que foi domingo retrasado, quando chegamos do culto, fomos almoçar, e eu zapeando na televisão, estava passando um jogo da Inglaterra, e lá na Inglaterra era 6 horas da tarde do domingo, estava 0 grau, estava garoando, os jogadores jogando na garoa, 0 grau. E tinha mais de 70 mil pessoas no estádio assistindo um jogo com frio de 0 grau. Aí eu voltei e um outro canal estava passando um jogo da Espanha, com 80 mil pessoas no estádio. E quando ele me falou isso, eu falei, rapaz, realmente o que dizem que o evangelho na Europa está acabando, erradicando, ele falou, lá os caras não querem saber de Deus. Falou, lá se você parar num lugar, para no outro, você vê gente bebendo, 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 e fumando, e fumando, e fumando, e bebendo, e bebendo, e bebendo. Os caras bebem que você fica louco de ver, você fala, não é possível. Essa é a cultura hoje que está na Europa, as pessoas não querem saber de Deus, elas não estão preocupadas com a eternidade. E o pior que isso está sendo trazido para o Brasil, e hoje no Brasil a situação financeira melhorou um pouquinho, então as pessoas elas não querem mais ir à igreja, cultuar a Deus. Elas querem viver a vida, curtir a vida. Pastor, mas eu não posso curtir minha vida? Lógico que pode, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ir no viaduto do chá e pular de cabeça, fica à vontade, o problema é seu, você pode fazer o que você quiser. O problema é que a Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu preciso saber fazer uma triagem, eu preciso entender o que é importante para mim. Viver a vida nessa terra, legal, bacana, e depois a eternidade longe de Deus, ou viver nessa terra, às vezes passando alguma dificuldade ou luta, mas legal, bacana, porque Deus já deu a vitória na cruz do Calvário em Cristo Jesus, e quando eu morrer ou Jesus voltar, nós vamos me encontrar e viver eternamente com Ele. Quer dizer, o que é mais importante para mim? Eu estou te falando isso porque hoje em dia, como eu disse, as pessoas não têm mais essa preocupação. E para encerrar aqui, citando alguns textos da palavra, um deles está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo lhe disse, aqueles que vão esperar dos céus o seu Filho, Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, esse Jesus, que nos livra da ira futura. O que Paulo está dizendo aqui? Meu irmão, a Bíblia está cansada de dizer aqui, de textos, Deus é amor, realmente Deus é amor. João falou bastante isso em 1 João. Mas também a Bíblia diz que um dia Deus vai se manifestar com justiça. Ele há de julgar a todos. Só que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, estes não vão passar naquele julgamento. O julgamento nós vamos passar aquele tribunal de Cristo, segundo a gente lê em Apocalipse, que você e eu vamos, as nossas obras vão ser passadas pelo fogo e julgadas. Se foram boas, como Paulo escreveu aos Coríntios, se foram obras boas, você vai receber a sua coroa. Se não for, ela vai se queimar. Todavia, você vai ser salvo, se você permanecer firme. Mas eu não quero estar na pele desses que vão passar no juízo final, que tiveram a vida toda para tomar uma decisão por Jesus e preferiram viver longe dele. Meu irmão, minha irmã,
conselho que eu te dou hoje, você que está em casa assistindo, eu sei que tem muita gente aqui da igreja que está em casa assistindo. Tá? Você que está em casa assistindo, se puder, dá um close aqui, por favor. Por favor. Eu quero falar com eles agora, dá um minutinho só, tá, gente? Isso, você que está em casa assistindo, para de ser folgada e vem para a igreja. Tá? Porque aqui é o teu lugar. É gostoso ficar em casa sentadinho, mas é melhor estar aqui na presença do Senhor. Você que está assistindo, a gente não tomou decisão por Jesus, toma uma decisão por Jesus. Amém, irmãos? Ainda hoje encontrei um jovem, na hora do almoço, que passou aqui pela igreja algumas vezes, e ele disse: ô pastor, tudo bem? Opa, tudo bem, como é que você está? Meio fraco aí, porque passei por umas dificuldades, fui para uma igreja, me batizei lá, mas, puxa vida, eu tenho um espírito, acho que de pombagira na minha vida. Eu falei: você não tem nada, cara, você tem Jesus no teu coração. Você não aceitou Jesus como Salvador? Eu aceitei, então, mas é que, irmão, vai para a igreja, vai no culto hoje. Hoje tem culto? Tem, 8 horas da noite. Pô, então eu vou lá. Então, cara, vai lá, nós vamos orar junto. Deus vai te libertar e levar você para cima. Em nome de Jesus. Ah, tá bom, eu vou lá. Ele deu uma voltinha, foi no caixa, comprou um maço de cigarro, chegou lá fora, acendeu um cigarro. Eu falei: acho que esse não vai hoje. E realmente ele não veio, que eu não estou vendo ele aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Jesus disse: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. 2 textos para encerrar: Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E por último, Apocalipse 21, 27. Jesus, falando com João registrou, ele disse: e não entrará nela, na nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Quem tem Jesus como Senhor e Salvador aqui? Você tem plena convicção que teu nome está escrito no livro da vida? Eu convido você a ficar de pé para a gente orar.